Mais uma vez, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso estudo. Hoje o tema é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu gostaria de pedir que, se você ainda não compartilhou o nosso culto, por favor, compartilhe o nosso culto agora. Curta o culto, compartilhe, indique para alguém que o estudo da Palavra de Deus vai começar agora. E eu quero, em primeiro lugar, explicar como que nós vamos fazer o nosso estudo, tá? Nós vamos ler vários textos da Bíblia. Então, por favor, pega a sua Bíblia aí. Se você tiver um caderninho aí para você... Essas são as anotações da minha filha, tá? Da Carolina. Se você tiver caneta, papel, folha e se você quiser anotar esses textos, anote para você estar estudando, tá? No estudo de hoje, eu vou precisar que você entre na minha mente agora, tá bom? Você vai ver que eu criei uma linha de raciocínio para a gente poder estudar sobre o estudo da blasfêmia contra o Espírito Santo, e eu preciso que você venha comigo no meu raciocínio, tá bom? Que quando chegar no final, eu prometo para você que vai ficar claro o estudo, tá bom? Mas eu preciso que você entre aqui no meu raciocínio, tá bom? Então, vamos lá? Começamos agora o nosso estudo sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vamos lá. Esse é o estudo de hoje. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tá certo? Tá com a sua Bíblia aí, gente? Tá no jeito? Então, quero começar lendo dois textos que nos falam que Jesus avisou contra a blasfêmia. O primeiro está em Marcos, capítulo 3, o verso 29, e o segundo está em 1 João, capítulo 5, o verso 16. Então, vamos lá? Marcos, capítulo 3, o verso 29, e o segundo é 1 João, capítulo 5, o verso 16. Abra sua Bíblia aí comigo. Gente, vá fazendo as anotações. Esse é um tema que, vez por outra, uma pessoa me pergunta, me questiona, e eu não tenho dúvida nenhuma que em algum momento da vida, da sua caminhada cristã, você também já se questionou e já se perguntou sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, e muitas pessoas chegam e perguntam assim: pastor, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Então, primeiro, vamos ler a advertência de Jesus. Combinado? Vamos lá. Marcos capítulo 3, o verso 29 é o primeiro texto. Jesus diz assim: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca mais terá perdão, mas será culpado de pecado eterno. Então Jesus falou: quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão e vai ter o castigo eterno. Entenda aqui uma questãozinha assim, bem simplesinha. O castigo tem consequências eternas, ele não dura eternamente. Tem muita gente que acredita que vamos lá, o juízo final vai ser o lago de fogo e enxofre vai ficar durando por toda a eternidade. Gente, isso não faz sentido nenhum. Por dois motivos. Primeiro motivo, porque fogo só existe enquanto existe matéria. Ok? Então, fogo só existe enquanto existe matéria. Então, quanto tempo vai demorar para consumir essa terra aqui? Não sei. Sei lá. Um dia, 2, 3. Mas uma hora vai acabar a matéria. E quando acabar a matéria, acabou o fogo. Segundo motivo. Deus, sendo amor e misericórdia, ele precisa colocar um ponto final no castigo. Senão ele seria um Deus vingativo. Ok? E não se esqueça, Deus não castiga o ser humano. Sentença final. Deus vai castigar e vai pôr fim ao pecado. Mas pastor, mas vão ter pessoas que vão morrer? Sim. Por quê? Porque essas pessoas estão tão interligadas com o pecado que você não consegue desassociar quem é ser humano e quem é pecado. Então, quando Deus condenar, julgar, mandar, então, o fogo e enxofre para purificar o pecado, essas pessoas que não quiseram se desassociar, elas serão, então, condenadas também. Mas, inicialmente, Deus está condenando o quê? O pecado. Ok? Deus, ele vai extirpar o pecado da terra. Tá bom?
Então, o problema de Deus não é contra o pecador. O problema de Deus é contra o pecado. Porque Deus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Tudo bem? Fez sentido aí o argumento? O raciocínio? Segundo texto. 1 João capítulo 5, verso 16. Pertinho lá de Apocalipse. 1 João capítulo 5, verso 16. Vamos lá. 1 João 5, 16. Palavra de João. Ele diz assim, olha. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Este é o caso dos que não pecam para a morte. Agora olha só. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Ok? Então, há pecado que leva à morte, pecado que não leva à morte. Nós vamos estudar esses textos, então, no finalzinho do nosso estudo. Porque agora eu preciso que você venha comigo no meu raciocínio. Combinado? Vamos lá. Venha comigo no meu raciocínio, e o meu raciocínio é o seguinte. Nós vamos analisar sob a perspectiva de Jesus. Tá bom? Então, Jesus foi acusado de estar possesso. Nós não precisamos ler todos os textos, tá bom? Aqui nós temos Marcos, Mateus, João, 7, 8 e 10. Não precisamos ler todos. Vamos ler Marcos 3, 22 e João 7, 20. Combinado? Não tem necessidade de ler todos, porque a ideia de todos os textos é a mesma. Por isso, se você está com caneta e papel aí, anote para depois você ler, que você vai ver aquilo que eu estou falando, tá? Faz sentido e é verdade o que a Bíblia está dizendo, tá bom? Então vamos lá. Marcos capítulo 3, o verso 22. Marcos 3, 22 diz assim, olha. Havia muita gente sentada ao redor dele e disseram-lhe... Desculpa. O que eu estou lendo aqui? Estava lendo 32, desculpa. 3, 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebu. Ele está possuído por Beelzebu. É pelo chefe dos demônios que expulsa os demônios. Okay? Então, Jesus foi acusado de estar possesso. Vamos para João 7, 20? Vai juntando as informações aí na sua cabeça, tá bom? João 7, 20. Vamos lá. Diz assim, João 7, 20. A multidão respondeu, tens demônio. Tens demônio. Quem procura matar-te? Se você ler toda a discussão, Jesus falou o seguinte, olha, porque eu operei um milagre no dia de sábado, vocês estão procurando me matar? E daí, quem está te procurando matar? Então, ele chega e fala assim, você está possuído por demônio. Quem está dizendo isso? Tá? E se você ler Mateus 10, João 8, 48, 52 e depois 10, 20, todas as acusações que Jesus estava possuído por demônio. Ok, então vamos lá. Agora, Jesus também foi acusado de expulsar demônios pelo poder dos demônios. Então, vai juntando as peças aí, tá bom? Você vai ver aonde a gente vai chegar no final do nosso estudo. Então, Mateus capítulo 9, o verso 34 e depois 12, 24 a 29. Abra a sua Bíblia aí comigo. Vamos lá, a gente vai folhear bastante a Bíblia. Mateus 9, o verso 34. Os fariseus, porém, diziam, é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. 12, 24 a 29. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram, este homem expulsa os demônios somente por meio de Beelzebu, o chefe dos demônios. Jesus então vai responder, mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo. Como seu reino sobreviverá? E se expulsa os demônios por meio de Beelzebu, por que os vossos seguidores os expulsam? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, olha que interessante que ele diz. Então o reino de Deus chegou a vós. Depois, gente, faça uma pesquisa sobre o reino de Deus. Ok? Você vai encontrar várias referências ao reino de Deus. Ditas por Jesus e até mesmo por João Batista. Mas
uma das características que o reino de Deus chegou, sabe qual é? Jesus estava expulsando demônios, estava libertando pessoas. E o último verso, verso 29. Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Ok? Então, Jesus foi acusado de estar possesso por demônios, e depois Jesus foi acusado de expulsar os demônios das outras pessoas por conta do poder que ele tinha, porque ele estava possesso. Então, ele estava possesso e ele conseguia expulsar os demônios só por conta do poder de Beelzebu, ou por conta dos demônios. Tudo bem? Vamos lá, vem comigo. Agora, olhe esses textos, a gente precisa ler todos. Olhe todos esses textos. Nós vamos ler que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um caminho. Ok? É um caminho que você vai indo até você chegar ao ponto final onde não ter perdão. Então, Atos 5, Isaías 63, 1 Tessalonicenses 5, 19 e Hebreus 10, 26 a 31. Vem comigo. Abra sua Bíblia aí comigo, tá bom? Atos 5. Deixa eu inverter aqui a câmera pra gente. Atos 5. Pega a sua Bíblia aí, gente. Vou até ampliar aqui, ó, pra todo mundo ver. Atos 5, 3. Eu estou lendo na Almeida século 21, uma versão que eu gosto bastante, tá? Atos 5:3 assim. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses como uma parte do valor do terreno? Você percebe que foram algumas coisas que foram decorrendo? Então, Satanás enche o coração dele, ele mente para que ele pudesse ter. Então, você tem um processo. Primeiro, ele tem o problema com o pecado no coração, depois ele vai começar a agir, ok? Ele vai ter um processo. E daí depois a esposa vem e vai negar e assim por diante. Isaías 63, ok? Isaías 63, o verso 10. Outro texto. Isaías 63, o verso 10. Diz assim: Mas eles se rebelaram e entristeceram o seu Santo Espírito. Por isso ele se tornou inimigo deles e ele mesmo os combateu. Olha que texto forte. Duas coisas que eles fizeram. Em primeiro lugar, eles se rebelaram e depois entristeceram. E o que acontece? O Espírito Santo vai e combate eles. Ok? Então você tem um processo. Eles se rebelaram, eles entristeceram. E quanto tempo demora para você se rebelar contra o Espírito Santo? Não é de um dia para o outro. A gente já vai chegar lá e você vai ver isso. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Vamos lá. Lá para o final da Bíblia. Vamos lá. Depois de Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, verso 5, o verso 19. Olha só. Não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. É um processo. Você vai agindo até o momento que você apaga o Espírito Santo. É uma sequência. Atitudes. Agora talvez o texto mais forte sobre o assunto é esse texto de Hebreus capítulo 10, o verso 26, então até o verso 31. Olha só que verso pesado. Se continuarmos intencionalmente no pecado, percebe um processo? Se continuarmos intencionalmente no pecado, ok? Então, continuidade. Estamos falando de um processo. Depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectativa de juízo e um fogo ardente que destruirá os adversários. Quando alguém rejeita a lei de Moisés, morre sem misericórdia pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Imaginai quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Verso 30. Pois conhecemos aquele que disse: minha vingança eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo.
Gente, quando nós estamos falando de juízo, tá? Deus é 100% justo e é 100% graça. Quem aceita a graça dele, o perdão, vai encontrar misericórdia. Quem não aceita, gente, vai entrar num processo de condenação e de juízo, de sentença. Ok? Agora veja, aqueles que conhecem a verdade e deliberadamente continua pecando, ou seja, por vontade própria continua pecando, como que ela pode encontrar perdão e graça? Isso que é o texto de Hebreus está falando aqui pra gente. Tá bom? Vamos lá. Os dois textos iniciais que nós lemos. Tudo bem? Vamos votar esses dois textos diante daquilo que a gente acabou de ler. Tá bom? Vamos lá. Primeiro texto. Qual é o primeiro texto que a gente leu? Marcos capítulo 3, verso 28 e verso 29. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias contra os homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. E agora João diz assim, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiram-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este. Então agora vem aqui comigo. Vamos fechar aqui os pontos. Tudo bem? Vem aqui no raciocínio comigo. Primeira coisa que nós vimos. Nós vimos que Jesus foi acusado de estar possesso por demônios. Depois, além de Jesus ser acusado de estar possesso por demônio, Jesus também foi acusado de expulsar os demônios pelo poder dos demônios. Ok? E nós vimos que o processo do pecado contra o Espírito Santo, tá? Não é uma atitude isolada, mas são coisas que nós vamos fazendo e damos continuidade. Ok? Ok? Então vamos lá. Pergunto, quando alguém ela está possuída, né? Possuída pelo diabo, ela está em rebeldia contra Deus, sim ou não? Claro que sim. Precisa ser liberta. Aquele momento é um momento onde ela não tem perdão. Por isso ela precisa da libertação. Ok? Jesus sofreu essa acusação. Era verdadeiro? Não, não era verdadeiro. Agora a pergunta é, quando que chega a esse patamar? Ok? Não necessariamente a pessoa vai ser possuída pelo demônio, mas quando que chega o patamar que a pessoa então não tem mais perdão? Porque essa é a dúvida de muita gente, que é o pecado contra o Espírito Santo. Pastor, quando isso acontece? Então, leia comigo esse texto que está em João, capítulo 16, o verso 7 e o verso 9. João 16, 7 e 9. Leia comigo esse texto. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro, o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, gente, agora entenda isso aqui. Presta atenção, vou deixar o verso aqui, tá? Se você quiser reler o verso enquanto eu vou explicando, você pode reler o texto. Então, presta bastante atenção. Qual que é a obra do Espírito Santo? Presta bastante atenção. A obra do Espírito Santo é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ok? Então, a obra do Espírito Santo ela é tríplice. Não apenas isso. Estou falando de convencimento. Gente, nessas últimas semanas nós estamos estudando muito sobre a obra do Espírito Santo. Nós falamos sobre o fruto da plena unção, nós falamos sobre a purificação do Espírito Santo, nós falamos sobre o dom de línguas, nós falamos sobre o batismo do Espírito Santo e assim por diante. Gente, são muitas coisas que o Espírito Santo faz. Ele nos purifica, ele nos santifica, ele concede os dons e assim por diante. Ok? Mas a obra inicial, gente, inicial da salvação é convencer que eu estou errado. Tudo bem? Concorda comigo? Se eu não reconheço que eu estou errado, gente, eu não tenho perdão.
Tá certo? Eu não tenho possibilidade de salvação. Então, a obra inicial do Espírito Santo é mostrar que o Rafael está errado e está com atitudes erradas. Ok? Então, agora vamos lá. Se eu, Rafael, chego e falo o seguinte: eu não quero escutar o Espírito Santo, e eu tapo os meus ouvidos para ele, a pergunta é: quem me convencerá que eu estou errado? Vou repetir a pergunta. Se eu não quero escutar o Espírito Santo, ou se eu viro as costas para o Espírito Santo, ok? Vou virar as costas aqui. Virei as costas. Eu virei as costas para ele. E ele fala comigo e eu não quero escutá-lo. Quem pode me convencer que eu estou errado? Existe como? Sendo que o texto que nós acabamos de ler de João capítulo 16, e está aí na sua tela, de 7 a 9, diz que quem me convence do pecado é o Espírito Santo. Por isso que o pecado contra o Espírito Santo ele é imperdoável. Porque se é ele que me convence, e eu chego e falo o seguinte, ó, eu não quero mais escutar a sua voz. Quem que vai falar que eu estou errado? Lembra o texto de Hebreus? O texto de Hebreus diz assim, olha, por isso que eu falei que é um processo, gente. Se nós deliberadamente continuamos pecando, ok? Se nós estamos num processo de continuar pecando, mesmo sabendo que é errado, o que eu estou fazendo? Eu estou virando as minhas costas para aquele que me convence do pecado. Ok? Eu virei as minhas costas. Por quê? Porque ele já me mostrou que é errado, já me mostrou que não está correto, e daí eu chego e falo o seguinte, ok, mas eu quero continuar fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou num processo aonde eu não vou ter perdão. Consegue entender, gente? Tá fazendo sentido o raciocínio? Tá? Então, se tá fazendo sentido, coloca aqui no comentário assim, pastor, tá fazendo sentido, tô entendendo. Então, gente, entenda, não é muito complicado a gente entender que se o Espírito Santo me convence e eu não quero escutá-lo, eu não tenho como receber perdão. Por isso ele é um pecado imperdoável. Então vamos clarificar um pouquinho mais, tá bom? Para ficar bem fácil. Você que está assistindo aí conosco agora, você que está assistindo, vamos supor que você seja o Espírito Santo. Então a Verônica está nos assistindo, o Vinícius, a família Castro está assistindo a gente, a Célia está assistindo, tá? A Patrícia, a Daniele, a Marlene, a Mercinha, a Lu, a Ana Flávia, o Julião, tá todo mundo assistindo. Ó, vocês estão assistindo. Vamos supor que eu seja o Espírito Santo. Ok? E eu falo para vocês, parem de fazer isso. Sabe aquela vozinha assim, ó? Não faz isso não. Não acessa isso não. Não vai para tal lugar. Esse livro não é bacana. Isso aí não tá correto. Esse filme não. Sabe? E eu, como no papel aqui representativo do Espírito Santo, estou falando com vocês. E vocês estão escutando. Estão escutando. Aí chega e fala o seguinte, mas eu quero assistir. E eu estou falando com vocês. Mas eu quero fazer. Eu quero ir. Eu quero isso. Alá, alá, tará, tatá, tatá, tatá. Você está entendendo? O que Hebreus diz? Se você sabe que é errado e deliberadamente você continua pecando, você está entendendo o processo? Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até um ponto, gente, que você não escuta mais a voz do Espírito Santo. Pastor, você tem certeza do que você está falando? Tenho. Mas você pode me provar isso na Bíblia? Posso. Te dar dois exemplos. Um no Antigo e um no Novo Testamento. Tá bom? Primeiro exemplo do Antigo Testamento. O rei Saul. Ele foi indo
deliberadamente. Ok? Ele foi indo deliberadamente. Foi indo, foi indo, foi indo. Olha, vinha o profeta Samuel e falava tal coisa. Vinha não sei quem e falava tal coisa. Vinha e explicava. E o que ele foi fazendo? Cada vez mais ele foi se revelando. A tal ponto que a senhora White disse que ele pecou contra o Espírito Santo. Você percebe esse processo? Ele foi. Ok. Vamos para o Novo Testamento. Me dá um exemplo. Se você sabe aí, coloca aí o exemplo do Novo Testamento. Eu acho que é o exemplo mais claro de alguém que pecou contra o Espírito Santo. Coloca aí no comentário assim. Quem que é o primeiro nome que você lembra do Novo Testamento de alguém que pecou contra o Espírito Santo? Vou dar uma dica. Começa com Ju e termina com Das. Ok? Tá fácil, né? Judas. 3 anos e meio com Jesus. O que aconteceu? Ele foi indo, foi indo, foi indo, até um ponto que ele havia ido longe demais. Tá vendo? Tá certo? Então, nós temos um processo. Entendeu o processo? Ok. Pastor, pode acontecer de uma outra forma? Pode. Pode. Como? Um pecado de rebeldia que você está vivendo agora. Isso é um pecado contra o Espírito Santo? É. Tem perdão? Depende. Oh, agora confundiu tudo. Então agora vem comigo aqui. Vem comigo. Se lembra do episódio de Davi? Certo dia, ele estava passeando no jardim dele, assim, na varanda dele, né? Olhando o jardim, olhando os vizinhos. E daí ele viu uma moça bonita. Chamou a atenção dele. Quem era? Batseba. Batseba chegou e falou assim: nossa, que moça bonita, né? Ele perguntou para os servos dele: quem que é a dama? Ela é a esposa do Urias o Eteu. Ah, tadinha, né? Tadinha. O esposo tá lá na batalha. Traz ela aqui para minha casa. Vamos lá, gente. Ele sabia o que ele estava fazendo? Sim ou não? Sabia. Foi um pecado de rebeldia? Sim ou não? Foi um pecado de rebeldia. Naquele momento, entenda bem, naquele momento que ele estava vivendo o pecado de rebeldia, ele estava condenado? Sim ou não? Estava condenado, porque ele estava vivendo em rebeldia. Mas ele se arrependeu? Se arrependeu. E vai ter perdão? Vai encontrar perdão? Encontrou perdão. E vai estar no céu? Vai estar no céu. E sabe o que mais? A Bíblia diz que ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, até respondendo aqui uma pergunta que foi colocada da Fabiana, eu vi que outras pessoas colocaram Herodes, Ananias e Safira. É isso aí, gente. A ideia está corretíssima, tá? A Fabiane fez uma pergunta. Entenda agora. Mesmo pessoas que estão vivendo um momento isolado, ok? Pessoas que estão vivendo um momento isolado, isso também é um pecado de rebeldia contra o Espírito Santo. Mas elas estão na caminhada, estão na luta. Elas podem se arrepender? Podem. Foi o caso de Davi. E ele se arrependeu. Entende? E Deus falou e ele escutou. Mas naquele momento era um pecado de rebeldia. Você está me entendendo? Pedro. Jesus chegou para Pedro e falou o seguinte: Pedro, você vai me trair? Não vou. Você vai me trair? Não vou. Você vai me trair? Não vou. Pergunto, naquele momento que ele estava traindo Jesus, não era uma rebeldia? Era. E ele se arrependeu? Se arrependeu. Então, duas conclusões. Primeira conclusão. Quando vai acontecer de uma pessoa chegar a um patamar que ela não volta mais para trás? Não sei. Sabe quem sabe? Única e exclusivamente quem?
Deus. Só Deus tem essa explicação. Gente, então, essa é a primeira conclusão. Pode acontecer o pecado contra o Espírito Santo hoje, em nossos dias? Claro que sim. Pode ser que tenham pessoas que estão vivas hoje que já pecaram contra o Espírito Santo? Sim. Você sabe? Não. E eu também não sei. Então vem a segunda conclusão. Para mim, para o Rafael, enquanto há vida, há esperança. Que é o caso de Davi. Mesmo num estado de rebeldia, ele não havia chegado àquele patamar que ele não haveria mais volta, entende? Ele tinha possibilidade de arrependimento. Aquele momento era um momento de rebeldia, mas ele se arrepende. O caso de Pedro. E agora vamos confessar? Vamos lá? Quantas e quantas vezes nós cometemos pecado de rebeldia? É verdade ou não é verdade? Quantas e quantas vezes nós sabemos que é errado e nós continuamos fazendo aquilo que é errado? E mesmo assim a gente ainda não pecou aquele estágio que a gente não vai mais voltar atrás. Por quê? Porque Deus continua atuando na nossa vida. Ainda nós estamos nesse processo de tropeços e acertos, tropeços e acertos, tropeços e acertos. Ok? Vamos para a parte final do nosso estudo? Se ficou alguma dúvida, gente, coloque aqui, porque essa parte do estudo ela é muito importante para você entender qual é o pecado que tem que ser vencido e o pecado que vez por outra a gente vai cair. Mas por que você está falando isso, pastor? Lembra desse texto aqui, ó? Olha aqui, olha esse texto que nós lemos. Lembra desse texto? Diz assim, olha, 1 João 5,16 diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, opa, tem pecado que não leva à morte. Ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, mas não estou dizendo que se deva orar por este. Ok? Há pecado que leva à morte e há pecado que não leva à morte. Qual que é o pecado que você sabe que leva à morte? O pecado é contra o Espírito Santo. Esse pecado de rebeldia. E o pecado que não é de rebeldia, ele não leva à morte, porque é arrependimento. Poxa, pastor, mas não tem um jeito de ser mais fácil para a gente entender? Tem sim. Então vamos lá para o texto de Salmo capítulo 32, 1 e 2. Ok? Salmo capítulo 32, 1 e 2. E eu quero que você abra a tua Bíblia nesse texto e você sublinhe essas palavras que nós vamos estudar agora. E fechamos o estudo de hoje. Tá bom? Então vamos lá. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há o quê? Hipocrisia. Vamos estudar o texto? Vamos lá. Primeira palavrinha, transgressões. Ok? A palavrinha transgressões é pechar. Significa afastamento de Deus. Significa revolta. Vontade enraizada pelo inimigo. Ok? Isso é transgressões. Segunda palavrinha, ratá, que é errar o alvo, deixar de cumprir. Ok? Então, ratá, errar o alvo, deixar de cumprir. Terceira palavrinha, aon, olha só, iniquidade, distorção moral, deformação, perversidade. Isso é culpa. E a última palavrinha, hipocrisia. Deixa eu diminuir ainda a minha imagem aqui, que é remiar. O que é? Engano, duplicidade, dolo, hipocrisia. Lembra do texto de 1 João 5,16? Pecado para a morte e pecado não para a morte? Então agora entenda aqui. O salmista fala de 4 palavrinhas que são traduzidas como pecados ou falhas. E aqui tem traduções diferentes. Tem transgressão, tem pecado, tem culpa e tem hipocrisia. Agora eu te pergunto. A revolta contra Deus, o afastamento de Deus, a vontade enraizada pelo mal, tem que ser vencido sim ou não? Tem que ser vencido. Claro. Porque é revolta contra Deus.
Segundo texto, errar o alvo ou deixar de cumprir, isso será vencido sim ou não? Já respondo, porque vamos pular aqui. Iniquidade, distorção moral, deformação, perversidade, isso tem que ser vencido sim ou não? Tem que ser vencido. Claro, é uma distorção moral. Aquela pessoa que é mentirosa, por exemplo, tem que parar de mentir? Claro que tem que parar de mentir. É uma pessoa que tem uma deformidade no caráter. Ela é egoísta. Tem que deixar de ser egoísta? Claro que tem que deixar de ser egoísta. É uma perversidade. Uma pessoa que seja viciada em pornografia, por exemplo. Tem que vencer isso? Claro que sim. Isso tem que ser vencido. E agora, engano, duplicidade, dolo, hipocrisia. Posso traduzir na linguagem de hoje do Rafael? Duas caras, pessoa falsa. Diante de uma coisa fala uma coisa, diante da outra pessoa fala outra coisa. Fica causando intriga entre as pessoas. Pergunto, isso tem que ser vencido, sim ou não? Claro que sim. Isso tem que ser vencido, porque são pecados que me levam à morte. Revolta contra Deus, afastamento de Deus, perversidade, distorção moral, iniquidade, engano, duplicidade, dolo. Isso tem que ser vencido. Olha, gente, olha aqui o texto. O texto deixa claro, olha. E em quem não há hipocrisia. Não tem hipocrisia na pessoa. Isso foi vencido por ela. Ok? Tá fazendo sentido isso? Então agora olha só. Mas pastor, e quanto ao errar o alvo ou deixar de cumprir? Isso aqui nos acompanhará até o final dos nossos dias, até Jesus voltar. Como assim, pastor? Então vamos lá. Presta atenção aqui. Você já brincou de dardo, né? Tem um alvo, pega o dardo e você vai lá jogar o dardo. Todo mundo já brincou de dardo? Já brincou de dardo? Levanta a mão aí. Na live aí, nos comentários. Você já brincou de dardo? Levanta a sua mão aí. Quando você vai arremessar o seu dardo, tem lá o preto, depois o amarelo, e lá no meio tem qual é a cor lá do meio? Vermelho, certo? Aquela cor vermelha. Quando você pega o dardo na mão, que pegou o dardo na mão, ou você pegou o arco e flecha, você mira onde? Ah, eu vou mirar fora do alvo. Claro que não, né? O objetivo de jogar dardo qual é? É você acertar o centro. E você mirou o centro. Não é assim que você faz? E você pega lá o dardo e você, né, se calibra lá e você mira assim, ó. E, pum. De vez em quando você acerta o centro, sim ou não? Sim. Mas muitas vezes você erra o centro? Sim, também. Quantas vezes você pega o dardo e joga no vermelho, mas acerta o amarelo? Isso é errar o alvo. Quer dizer que você está em rebeldia? Não, não quer dizer que você está em rebeldia. Quer dizer que você está tentando fazer aquilo que é certo, mas nem sempre acerta. Tá vendo diferença nas duas coisas? Você percebe duas coisas distintas? Você tentou fazer aquilo que é correto, você mirou naquilo que é certo, e aí você jogou o dardo e você quase acertou. E quantas vezes a gente faz isso? Você acorda, estuda a sua Bíblia, faz a sua devoção, e daí o que vai acontecer? Você vai sair para suas atividades. Você entregou o dia a Deus, você se consagrou, mas lá no meio do dia você errou o alvo. Você está em rebeldia? Não, não está em rebeldia. É hipocrisia? Não, não é hipocrisia. É uma distorção moral? Não, não é. Está em revolta contra Deus? Não, não está em revolta contra Deus. Percebeu a diferença? Tá bom. Então agora é o seguinte. Qual é o pecado que não leva à morte? O pecado que não leva à morte é você errar o alvo, tentando fazer aquilo que é correto. E o pecado que leva à morte é o pecado da iniquidade,
da hipocrisia, da distorção moral, do dolo, da iniquidade, da revolta contra Deus. E Jesus chama esse pecado de o pecado contra o Espírito Santo. Quando a pessoa se entrega e ela vai, até o momento que ela... Deu para entender, gente? Então agora, olha só. Se você está se perguntando, ou conhece alguém que está se perguntando, pastor, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Você não pecou. Porque a pessoa que ela foi e se entregou ao pecado, ela não tem mais esse questionamento. O pecado já tomou conta da vida dela. Entendeu? O pecado tomou conta da vida dela. Então a pessoa que se entregou ao Espírito Santo, ela vai lutar contra o pecado. A pessoa que se entregou ao pecado, ela não luta mais contra o pecado. Essa é a diferença. Eu não sei quais são as batalhas espirituais que você está travando contra o pecado. O que eu sei, meu querido amigo, meu querido irmão, eu sei que Deus concede o Espírito Santo para você lutar contra o pecado. Não mais sozinho, mas com Ele. De vez em quando nós vamos sofrer derrotas, tropeços, sim. Mas isso não significa que você perdeu a batalha pela graça de Jesus Cristo. Significa que você deu um tropeção. Mas pela graça de Deus, Ele te levanta. E você segue avante. Entendeu? Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Que Deus te conduza em tudo aquilo que você tem a fazer. E que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Não entenda que um tropeço é o final da batalha. Entenda que um tropeço faz parte de ser humano. Mas não se contente pelo fato de você, entendeu, tropeçar de vez em quando. Gente, isso é importante. Tem muita gente que diz assim, ah, pastor, mas todo mundo peca. Todo mundo peca. Não é porque todo mundo peca que eu vou me contentar em pecar. Não, gente. Não. Não é assim. Não é assim. Não é porque nós pecamos, caímos, e que a gente vai se contentar e vai dizer o seguinte, ah não, Deus perdoa porque Ele entende que eu sou falho e pecador. Gente, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida para ter uma nova vida. E Jesus falou através do discípulo amado em 1 João, filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. O desejo de Deus é que a gente não caia. Não caia. O desejo de Deus é que a gente não tropece. Por quê? Porque isso é danoso. E Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Mas se tropeçar, Ele faz assim com a gente. Ó. Levanta aqui. E vamos avante. Eu estou com vocês. Vamos orar? Querido Deus e nosso grandioso Pai, obrigado pela oportunidade de parar para estudar a Tua Palavra. Nessa noite a gente viu esse processo que pode levar muitas pessoas à perdição. Um processo que leva as pessoas a se renderem ao pecado. Mas nós também vimos que o Senhor é o Deus que nos perdoa e nos concede o Espírito Santo para lutar contra o pecado. Nos concede o Espírito Santo para convencer que estamos errados e para buscarmos ser cada vez um pouquinho mais semelhantes a Jesus.
Talvez eu esteja falando e orando com alguém agora, Pai, que esteja travando algumas derrotas, esteja tropeçando algumas vezes. Ó Deus, não deixe essa pessoa jogada no chão, mas pela tua graça e pelo poder do Espírito Santo que o Senhor enviou a cada um de nós, levante essa pessoa, Pai, coloque ela em pé, cubra ela com o manto da justiça, Pai, e faça ela caminhar novamente, Pai. Não nos deixe prostrado diante do pecado, Senhor, mas restaure a nossa vida, restaure a nossa fé, restaure a nossa maneira de viver e agir. Renove-nos, Pai, pelo batismo do Espírito Santo. Faça o nosso ouvido, Pai, cada vez mais sintonizados com a voz do Espírito Santo, e que a gente entenda mais, e que a gente não entre nesse processo, Pai, de rebeldia, esse processo de ir pecando, pecando e pecando, não, mas que a gente corte o mal pela raiz, para a gente tentar ser cada vez mais semelhante a Jesus. Nós somos apenas filhos e servos, e porque somos filhos e servos, nós nos entregamos a Ti, orando e agradecendo, em nome de Jesus.